Senhor, use minha humilhação para a tua exaltação. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 18. Antes de ler o texto, quero dar um pequeno contexto de Samuel. Talvez nem todo mundo conheça, então é importante a gente discutir um pouquinho isso aqui. 1 e 2 Samuel formam uma unidade literária. Primeiro livro e segundo livro de Samuel, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, formam uma unidade literária. Originalmente era uma única obra. E essa subdivisão, utilizada até hoje, especialmente na nossa Bíblia, né? Bíblia católica, a Bíblia geral, de uma forma geral, essa subdivisão utilizada até hoje, ela surgiu na Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o Antigo Testamento grego, que foi feito no terceiro, segundo século antes de Cristo, por um colegiado de rabinos judeus ali na cidade de Alexandria, no Egito. Tá? E era a Bíblia que provavelmente Jesus lia, a Septuaginta. Tá? Antigo Testamento na língua grega. Tá? Ela era muito difundida já naquela época. O período dos acontecimentos aqui de 1 e 2 Samuel, todo o século XI, chegando até 980 a.C., que foi quando Davi fez o censo em Israel e foi punido por Deus, disciplinado por Deus, porque as suas motivações eram equivocadas. O último capítulo de 2 Samuel, capítulo 24, fecha com o censo em Israel. Acho que você se lembra desse episódio. Né? Fecha ali e depois você já entra no livro de 1 Reis, que já vai começar a falar sobre a transição do governo de Davi do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Os personagens principais de 1 e 2 Samuel, dessa unidade literária, são, sem sombra de dúvida, quem? Três nomes. Vamos lá, se vocês estão bons de escola bíblica dominical. Vamos lá. Qual o primeiro? Samuel. Tá, os dois livros levam esse nome por causa de Samuel. O segundo? Tá, Davi é o terceiro, em ordem cronológica aqui. Saul. Então, Samuel, Saul e Davi. Saul, o primeiro rei de Israel. Davi, o segundo rei de Israel, o grande rei Davi. E Samuel é essa figura um tanto quanto emblemática. Né? Que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele agora, porque está dentro desse contexto de oração aqui. Samuel, então, começa narrando a transição do período dos juízes para o governo centralizado, um governo monárquico, iniciado com Saul. Está mais ali, Saul, toda a tratativa do reinado de Saul está ali no livro de 1 Samuel, e depois segue para Davi no livro de 2 Samuel. E Samuel, propriamente dito, esse primeiro grande personagem do livro, ele foi o instrumento, ele foi o agente de Deus para liderar essa transição que não foi fácil. Parece que foi fácil. Você lê lá 1 Samuel, 2 Samuel, não parece que foi tão difícil assim. Mas sair daquela desorganização tribal para uma unidade nacional debaixo de um rei, não foi uma coisa tão simples. Aliás, nunca houve grande estabilidade. Tanto é que houve três reis que unificaram o reino, e no quarto rei a coisa já degringolou. Okay? Só para você entender um pouquinho essa dinâmica. Então Samuel foi esse agente de Deus que trabalhou nessa transição entre o período de juízes e o reino monárquico aqui. Samuel foi uma conjugação muito interessante de juiz, ele foi um juiz, o último grande juiz de Israel. Mas não foi só isso, foi também um sacerdote. Mas também não foi só um sacerdote, ele foi também um profeta. Juiz, sacerdote e profeta. Ele só não foi rei. Daí você entende que o papel de Samuel é bastante singular no Antigo Testamento. O último grande juiz de Israel, fechando o período dos juízes. Foi um homem de jornada singular nas Escrituras. Um homem fiel a Deus, corajoso, um homem de fibra moral, e que tinha um senso de responsabilidade ímpar, alguém bastante singular. Certamente um dos personagens históricos do Antigo Testamento mais emblemáticos, mais impactantes, mais admirados e queridos. É um nome, inclusive, bastante querido pelos cristãos. Agora, toda essa história grandiosa de Samuel, e ela é grandiosa mesmo, ela começa, por assim dizer, com uma oração. A história de Samuel começa com uma oração. Uma oração fruto da dor de uma mulher simples,
profundamente humilhada, entristecida e angustiada. É assim que a história de Samuel começa, por assim dizer. E agora nós podemos ir ao texto bíblico. Veja só como fala a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Está aí uma boa lista de nomes para você dar para os seus filhos quando ele nascer. Eucana tinha 2 esposas. Vá prestando atenção, vá montando o cenário na sua mente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A primeira se chamava Ana. Era a primeira esposa, provavelmente com quem ele se casou antes. A segunda, Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifício a ele. Entenda que Jerusalém ainda não existe como o centro do poder israelita. Não existe templo ainda. Nós estamos falando de 12º século, 13º para o 12º para o 11º século antes de Cristo aqui, tá bom? Então era o tabernáculo ainda, eles estavam em Siló, ali na região que ficou mais conhecida como Galileia depois. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. E essa informação para a gente também é importante. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. Ela tinha uma prole razoável. E a Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. É a primeira vez que é falado, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. Guarda essa informação também. E sua rival a provocava e zombava dela, e novamente, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa é a pergunta que nenhum marido deve fazer à sua esposa. Porque ele pode ouvir uma resposta que ele não vai gostar. Vamos tratar um pouquinho sobre isso também. Versículo 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, numa dessas vezes que eles foram, né? Uma das últimas, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Repito, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, compromisso, pacto. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, como se a coisa já não estivesse bem o suficiente, aliás, não estivesse difícil o suficiente, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Olha só a situação. Até quando vai se embriagar, disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Eu pulei aqui sem querer o versículo 11, mas não foi de propósito, só que no final das contas vai dar certo, do jeito que eu estou imaginando aqui. Vou voltar para o versículo 11 daqui a pouquinho, porque a oração de Ana é o que nos interessa aqui. Toda essa história de Samuel começa aqui, por assim dizer. Nessa situação um tanto complicada. A gente precisa discernir a realidade do coração de Ana.
A realidade de Ana não é uma realidade simples. Volto aqui a dizer sobre o período dos juízes, que é o período em que Ana, Eucana, Penina e toda aquela galera estava vivendo. Eles ainda viviam dentro daquela época. Se você já estudou, se você já leu o livro de Juízes, você sabe que foi um período de 300 anos de anarquia, de apostasia pela falta de uma liderança unificada em Israel. O povo ficava largado. Haviam ciclos e mais ciclos de desvio, disciplina e desafogo. O povo se desviava de Deus, Deus mandava uma situação de aperto, o povo se arrependia, se voltava para Deus, Deus trazia o desafogo e daqui a pouco começava tudo de novo. O refrão de Juízes que você vê lá no capítulo 17, 18, 19 e 21 era esse: naqueles tempos não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Essa era a situação da nação, essa era a situação do povo. Se você se lembrar, a história de Ruth se passa nesse período. A história de Ruth e Boaz é um oásis de esperança numa realidade marcada por esterilidade espiritual, esterilidade moral, esterilidade ética. Eucana, Ana e Penina vivem mais ou menos na mesma época, talvez um pouquinho depois, talvez até tenham sido um pouco contemporâneos de Ruth e Boaz. Mais ou menos na mesma época, tá? Talvez um pouquinho depois, mais próximo ali da chegada do Reino Unido. A família de Eucana, então, que eles viviam nessa época, na época dos juízes, no final dela, mas ainda sob os seus efeitos. Uma época em que há muitos historiadores, muitos teólogos cristãos chamam de pós-modernismo no Antigo Testamento. Não existe livro mais pós-moderno na Bíblia do que Juízes. É uma coisa interessante, porque você está falando de algo que aconteceu cerca de 3.200 anos atrás. Mas quando você lê Juízes, especialmente ali a trilogia de Belém, é de cortar o coração. Não vou entrar nos detalhes aqui. Foi um período muito pesado, muito difícil, muito complicado. E daí você vê os efeitos disso acontecendo na vida de Ana. Ela lidando com uma série de problemas que são muito comuns, por assim dizer, em função desse ambiente tóxico que eles estavam vivendo. O primeiro deles, você já vê logo no versículo 2 do capítulo 1, que é a bigamia. Eucana era um bígamo. Era uma acomodação cultural que estava em choque com o projeto de Deus para a família, estabelecido lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus não criou um homem e várias mulheres, não criou uma mulher e vários homens, não criou vários homens, não criou várias mulheres. Ele criou um homem e uma mulher, macho e fêmea os criou. Essa ideia de imagem e semelhança, de complementaridade na presença do macho e da fêmea que se unem para formar o quê? Uma família que vai espalhar e espelhar a glória de Deus, através da criação, da geração e criação de filhos. O projeto de Deus é muito simples. Um casamento heterossexual monogâmico. Ponto. Ponto. Só que o pecado original bagunçou a realidade humana de tal forma que distorceu a visão de homens e mulheres sobre as suas motivações também sobre sexo, sobre casamento, sobre família, sobre filhos, fazendo com que o ser humano pendule entre idolatria e aversão a essas instituições, a essas dádivas de Deus. Sexo, família, casamento, filhos. Tem gente que pendula entre a idolatria e a aversão a essas coisas. Você deve conhecer famílias que idolatram, cônjuges que idolatram o seu casamento, idolatram o seu cônjuge, famílias que idolatram seus filhos, que têm os filhos como centro da sua realidade. Está errado. O filho faz parte, ele não é centro. Ele não é o centro do sistema solar familiar. O marido não é o centro do sistema solar familiar. A esposa não é o centro solar do sistema solar familiar. Jesus é o centro da família. O filho é muito bem-vindo, mas ele é um convidado ali. Um convidado muito bem-vindo que tem uma série de prerrogativas que outros não têm. Mas ele precisa entender que ele não é o centro, ele não é o reizinho da casa. Papai não é o reizinho da casa. Mamãe não é a rainhazinha da casa. O rei da casa é Cristo. E quando as pessoas não entendem isso, você tem problemas. Então, há essa pendulação entre idolatria e aversão. Desses conceitos. Sexo, casamento, filhos, família e outras coisas mais. Somente pela graça de Cristo é que tudo isso pode ser restaurado.
Pode ser restaurado. É possível restaurar. É possível caminhar uma novidade de vida a partir do que o Senhor Jesus faz na nossa vida, de alguém que se arrependeu dos seus pecados e o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Além da bigamia, disfunção familiar. 2 famílias vivendo sob uma única liderança, sob um mesmo teto. Aí você tem problema de predileções, concorrência, disputas, desarmonias. Se um casal, um homem e uma mulher casados, já tem uma luta tremenda quando tem vários filhos, em casa nós somos 4 irmãos. E eu lembro que quando havia algum fight entre os irmãos, né, daqui a pouco, quantas vezes, tadinha da minha mãe, ouviu? Ah, mamãe, você prefere muito mais o Daniel do que eu. Ah, mamãe, você prefere muito mais o Flávio do que eu. Ah, mamãe, você prefere muito mais o André do que eu. Ah, mamãe, você prefere muito mais a Luciana. Todos os filhos achavam que os outros eram mais preferidos. Acontece isso na sua casa também? Se você tem mais de 2 filhos, se tem 2 ou mais filhos, acontece isso ou não na sua casa? Ah, mãe. Ah, pai. Ah, mamãe prefere ele, mamãe prefere ela, papai prefere ele. Papai... Quando não, papai prefere o cachorro. Sabe, predileções, concorrência, disputas, desarmonia, brigas, intrigas, guetização dentro do lar. Agora imagine com 2 esposas, 2 famílias, 2 vínculos que são tão fortes assim. Não para aí, você vai para o versículo 3, você vê uma piedade descuidada aqui. Eucana vai para Siló para adorar a Deus, para sacrificar a Deus. É um movimento religioso, sem dúvida, existe alguma piedade aqui, mas sem a devida fidelidade a Deus e as estipulações da aliança. A própria bigamia de Eucana, a própria situação na família demonstra isso. A maneira como ele tenta compensar a falta de filhos de Ana com uma predileção, um cuidado especial, provavelmente porque ele a amava mais, provavelmente porque era a primeira esposa. Isso vai gerando uma série de desgastes desnecessários. Então, isso tem a ver com uma piedade descuidada. A bigamia, a poligamia, a imoralidade sexual de qualquer tipo, a esterilidade humana, que era um fato recorrente ali naquele contexto, indicava a ausência da bênção do Senhor. Era uma questão nacional, era uma questão corporativa, era uma questão com Israel, não necessariamente com Ana, embora ela estivesse vivendo isso. Além disso, quando você, ali no versículo 3 também, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque nós já lemos, você vê um sacerdócio corrupto e devasso nas pessoas dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Não dá para nós lermos agora, mas se você continua a leitura ali no capítulo 2, você vai ver que esses caras eram a manga chupando o cão. Eles eram ruins, eles eram maus, eles usavam da sua posição sacerdotal para cometer todo tipo de ilícito moral e ético. Eram pessoas péssimas, trastes, e Eli fazia corpo mole. Se você ler o capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver que Deus chega junto ali, chega forte. E a consequência é muito séria. Mas é essa turma que está liderando espiritualmente Israel. É com essa turma que Eucana vai interagir. É com Eli, no final das contas, que tem um pouquinho mais de consciência, mas que é muito apagado. É um bananão de pijamas. E bota bananão nisso, porque ele era grandão. É imenso. Né? Isso mostra um pouquinho dessa malemolência, dessa negligência consigo mesmo e com a própria família. Então você vê uma realidade espiritual muito fragmentada, muito fraturada. Quando você vai para os versículos 4 e 6, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Você vê ali a adoração mesclada com impiedade e injustiça. Quando você olha ali os movimentos de Penina para com Ana, esse desprezo, esse deboche de Penina, ele está sendo feito no decurso dos sacrifícios oferecidos a Deus no tabernáculo, queridos. Acabou de sacrificar o alimento o sacrifício, uma parte era colocada para Deus, outra parte o ofertante recebia e ele comungava, aquilo era uma refeição cerimonial, na qual você estava recebendo aqui. Eu fui agraciado pelo perdão de Deus, eu fui agraciado pelo favor de Deus aqui, e eu estou comendo esse alimento, parte do bichinho que eu ofereci em sacrifício, como forma de me conectar, demonstrar minha comunhão, a minha aceitação, a minha gratidão pela graça de Deus em mim. E naquele momento, Penina olhava para ela assim, você é uma desgraçada mesmo, né, Ana? Você é terrível. Ai, Ana, que terrível isso, viu? E aí pergunta, qual a razão do sacrifício?
Não é clamar pela graça de Deus? Não é replicar essa graça com o meu próximo? A gente falou sobre isso agora na ceia. Mas na refeição comunal, aquela refeição que derivava desse movimento de ofertar a Deus clamando pela sua graça, que deveria ser revestido de graça, Penina e destila o seu veneno para com Ana. Porque ela vê fertilidade, porque ela vê prole como fruto do seu próprio mérito. Senso de superioridade, sabe como é que é? Eu mereço, Ana. Você não. Eu mereço. Eu tenho porque eu mereço. Você não. Isso no momento do culto. No momento em que você acaba de fazer um movimento de clamor por graça. Eu preciso da tua graça, ó Deus. E você destila todo esse veneno. Não é muito diferente das igrejas hoje. Quantas vezes estamos aqui... Tá bem, não vamos colocar aqui. Quantas vezes as pessoas se apresentam para cultuar a Deus e no seu coração, enquanto cantam, enquanto ofertam, enquanto concordam ou discordam da palavra do pastor, vão destilando ódio, assassino em seus corações pelo seu próximo. Muitas vezes é o irmão que está sentado no banco ao lado. No banco da frente, no banco de trás. Queridos, note como as pessoas podem se utilizar de verdades teológicas, com uma soberania de Deus no caso aqui, porque 2 vezes é falado que o Senhor não havia dado filhos a Ana. É uma verdade, não há como você fugir disso aqui. Mas note como as pessoas podem se utilizar de verdades teológicas, como a soberania de Deus aqui no caso, de forma alienada, de forma arrogante e cruel, para diminuir o próximo, para oprimir o próximo. A boa teologia pode ser mal aplicada para a opressão. É o que Penina está fazendo aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser como Penina. Senhor, me livre de ser como Penina. Jamais me deixe ser como Penina. Seja em casa com a minha esposa, seja na igreja com os meus irmãos, seja lá onde for. Quem despreza o seu próximo não entendeu a graça de Deus. Não entendeu a graça de Deus e talvez não tenha entendido sequer o Evangelho. E quando você chega no versículo 7, você percebe que essa aflição parece não ter fim. Todos os anos era a mesma coisa. Imagine isso ano após ano, após ano, após ano, após ano. Imagine o cansaço, o desgaste. Imagine a exaustão emocional pela qual Ana passa. E chega um momento aqui que ela chega no seu limite emocional. Essa situação parece ter se estendido por muito tempo pela narrativa aqui, ao ponto de Ana chegar ao seu limite e dizer, eu não aguento mais. Mas não é um aguento mais dizendo, pô Deus, caramba, qual é o Todo-Poderoso? O que está acontecendo aí? Será que você não olha para mim? Não é aquela atitude de Raquel para com Jacó, dê-me filho, senão morrerei. É um coração que simplesmente se rendeu. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não aguento isso mais. Mas não é um não aguento revoltado, eu não aguento, eu não consigo seguir em frente se o Senhor não me socorrer. Se o Senhor não vier em meu socorro, eu não consigo seguir em frente. Porque eu estou coberto de vergonha, eu estou coberto de... Queridos, qual é o retrato de Ana quando ela levanta o seu clamor a Deus? Sistematicamente desprezada por sua esterilidade, tratada como uma palha dentro da própria casa. Hostilizada dentro de casa continuamente. Sistematicamente debochada e humilhada por não ter filhos. Como se a identidade de uma mulher dependesse disso, ao invés de quem ela é em Cristo, ao invés da sua fé no Senhor. É isso que define você, mulher. E não a quantidade de filhos que você tem. E se você tem ou não tem filhos. E você, homem, se você é pai ou não. O que define a minha identidade é quem eu sou em Cristo. Ponto.
e isso me basta. Tem um sujeito que falou muito sobre isso, o apóstolo Paulo. E olha que Paulo recebeu pancada e porrada de todo mundo. Como se falava no acampamento, paulada, pontapé e tijolada, e uma alfinetada. O tempo todo. O que me define? Repita comigo, por favor, igreja. O que nos define? Quem eu sou em Cristo. Vamos repetir juntos? O que me define é quem eu sou em Cristo. Não são os diplomas que você tem, não é o casamento que você fez, não é a mulher troféu que você tem em casa. Ela pode ser até uma mulher de muitas virtudes, mas homem que trata a mulher como mulher troféu precisa aprender algumas coisas sobre ser homem também. Não é o trabalho que você tem, não é a sua conta de banco, não são os bens que você amealhou, não são os filhos que você formou, a grande família que você tem. Olha só, minha grande prole, que linda, maravilhosa. Amém por isso. Que bom que Deus te deu uma grande prole. Mas é quem você é em Cristo. E se você não tem Cristo, isso não vai durar muito tempo. Tem hora para acabar. Quando a eternidade chegar, isso não sustenta você. Ana estava entendendo isso. Penina não. Sistematicamente oprimida com verdades teológicas mal aplicadas. Já falamos sobre isso. Deus não te deu filhos, né, Ana? Desgraçada que você é, né? Nossa, Deus não te ama, Deus não te quer. Quantas vezes nós fazemos esse movimento de aplicar mal a teologia, a boa teologia, por exemplo, em situações de saúde, de pessoas que estão lidando com doenças terminais, muitas vezes. Deus pode curar? Deus pode curar, irmãos? Deus pode curar uma pessoa enferma, sim ou não? A pergunta é de que cura você está falando? Porque Deus sempre cura. Eu só não sei se a cura vai ser definitiva ou pontual, mas Ele sempre cura. E vamos lá, pensando no ponto de vista de Deus, no ponto de vista da eternidade, a cura definitiva é muito melhor, não é verdade? A cura que traz, sobretudo, cura do pecado, não é melhor? Mas como nós celebramos, né, uma cura pontual, tem que celebrar mesmo, porque... Mas lembre-se, a bênção não tem em você o seu objeto final. Ela transcende a gente. Alvo de crueldade teológica. Incompreensão e insensibilidade. Eu sei que Eucana estava bem intencionado. Pô, Aninha, querida, amor da minha vida, meu piteuzinho, meu chuchu, meu pastel de carne seca. Ele devia gostar de carne seca. Isso não está na Bíblia, ok? Eu estou inventando aqui. Licença poética para você não ficar assonado. Meu chuchuzinho, meu bijuzinho do Jordão. Não fica assim. Afinal de contas, eu te amo. Afinal de contas, olha aqui. Eu sei que o Eucana está bem intencionado, mas, queridos, não houve tato aqui. Porque há certas dores que uma mulher tem que nenhum homem consegue entender. A melhor coisa que você pode fazer é ficar do lado, deixar ela encostar a cabeça no seu ombro, chorar. Você coloca o seu braço bem forte no ombro dela, a aperta gentilmente contra você e diz, querida, eu te amo e vai ficar tudo bem. E deixa ela chorar. Você não faz ideia do que está se passando na cabeça dela. Não tenta entender. Porque a dor de Ana não é compreensível para mim e para você que somos homens. A gente consegue, e se a gente consegue dizer, eu acho que eu consigo compreender um pouco, a gente está entrando em terreno perigoso. É uma dor que transcende simplesmente a incapacidade de ser mãe. Tem uma dor mais profunda aqui. Há uma dor mais geral aqui. Uma dor mais ampla. Que precisa de tratamento que somente Deus pode dar. Um cara bem intencionado. Eu acho que o Eucana era bem intencionado, mas foi muito mirim aqui. E sofrimento com julgamentos errados. Diante de Deus, derramando o seu coração. Alguém que deveria ter a sensibilidade, o tato, a percepção de olhar, essa mulher está em sofrimento.
Filha, o que você precisa? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Não, há um pressuposto aqui. Essa mulher tá com o pé redondo. Está aí, balbuciando. Escuta aqui, já tem um julgamento preparado. É rápido no gatilho. Ele passa como um rolo compressor sobre Ana, sem qualquer sensibilidade, sem qualquer tato, sem qualquer espécie de percepção. Peraí, deixa eu tentar entender, desembrulhar esse pacote aqui. Para com essa bebedeira, mulher! Coisa vergonhosa. Massacra Ana, que já está com o coração dilacerado. Mais um ensino aqui, nós precisamos entender que as pessoas precisam discernir a dor das pessoas antes de falar qualquer coisa. Se eu quero ajudar de fato o sofredor, eu preciso discernir bem o seu momento. Mas o que Ana faz com tudo isso? Arranca os cabelos? Fala, tô louca, eu não aguento mais vocês. Eli, quer saber de uma coisa? Vai chupar meia. Eucana, vai catar lata. Penina, não estou nem aí para você. Ó. Feia, chata, boba. Você não vê Ana arrancando os cabelos, tendo piti, tendo surto. O que essa mulher faz é se derramar diante de Deus. Qual é o clamor de Ana? Versículo 11. Então, fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Eu li sim, desculpe, eu achei que não tivesse lido. Perceba como ela se dirige a Deus. Senhor dos Exércitos, esse título não está aí por acaso, ela não usa esse termo por acaso, porque ela está trabalhando com Deus, está usando essa titularidade de Deus para se referir a Ele como o mais alto na realeza, o mais alto na cadeia de comando de todas as hostes celestiais, de toda a realidade tal como nós a conhecemos. E é interessante esses dois Cs na oração dela. Se olhares. Ana começa com muita humildade, declarando dependência total da graça de Deus. Eu dependo da tua graça. Tu podes não olhar para mim dessa maneira, mas se tu olhares, ela se submete a isso. E na sequência ela, se responderes, ela declara submissão incondicional aos propósitos eternos de Deus, independentemente da resposta. Então, então, a criança será tua, Senhor. Ela não está pedindo um filho para ela. Ela não está pedindo um filho para se sentir realizada, para se sentir empoderada, para ter a sua identidade feminina autenticada, dar um payback em Penina. Nada disso. Ana pede um filho como expressão da sua mais absoluta confiança no caráter do Deus da aliança. Ana pede um filho porque deseja honrar o Deus com quem ela tem uma aliança. Senhor, toma a minha aflição nas tuas mãos e usa isso, transforme isso em algo que exalte o teu nome. É isso que ela faz aqui. Um comentarista, Robert Bergen, ele capturou muito bem essa ideia aqui. Ele diz assim, num comentário sobre 1 e 2 Samuel. O Senhor demonstra o seu poder absoluto quando Ele concede que Ana engravide. Sobre todas as instituições humanas, mudando o curso da história de Israel, através de um dos indivíduos mais fracos e menos significativos daquele povo. Uma mulher rural e estéril chamada Ana. Vaso pequeno, desprezado, que foi utilizado gloriosamente nas mãos de Deus. A ação de Deus é desencadeada pela notável fé de Ana naquele mesmo que arquitetou as circunstâncias da sua humilhação. Perceba aqui que toda essa estrutura da humilhação, todo esse caminho doloroso de Ana, nunca esteve oculto aos olhos de Deus. A soberania de Deus está agindo ali também. A dor de Ana, o sofrimento de Ana, não aconteceram porque Deus foi dormir, foi viajar, foi passar um tempo do outro lado do mundo, perdeu a hora, perdeu o ponto. Tudo isso soberanamente constrói uma história
que vai desembocar em algo muito maior do que a própria vida, a própria realidade de Ana. Sua confiança no Senhor traz recompensas que superam a dor que ela experimentou anteriormente na vida e faz dela uma lição prática que demonstra o incrível poder do Senhor para abençoar qualquer pessoa que possua a fé perseverante e se arrisca a confiar nele. Não faça da sua tragédia uma tragédia. Faça da sua tragédia uma oportunidade. Talvez seja essa a lição aqui. Como? Conversando com Deus de uma maneira muito clara sobre isso. Senhor, usa isso aqui. Como? Não sei. Olha só como o texto continua. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. No devido tempo. Devido tempo? Que devido tempo? O tempo de Deus. No tempo em que Deus desejou. Não fala quanto tempo depois foi, mas no devido tempo. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Samuel é pedido a Deus, ouvido por Deus. A palavra no hebraico tem essa conotação. Quando o menino foi desmamado, assim que ele foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor. Mães, quando você desmamou o seu filho? Com que idade? Normalmente, com que idade se desmama uma criança? Varia, eu sei, mas na média. 3 anos, 4 anos? 2 anos? Vamos pegar, então, naquela época deveria ser um pouco mais, mas vamos colocar aqui 5 aninhos, vai, tá bom? Uma criança que mamou até os 5 anos é um bezerrinho, né? É um bezerrinho mais bezerro que o Davizinho. Davizinho do Lei da Axa, tal, né? Vamos lá, mamou até os 5 anos. Samuelzinho. Com 5 anos, a mãe o leva para servir no tabernáculo. Não vai mais ficar com ela. Ela está entregando. Você está entendendo o ponto? Você está entendendo qual é a pegada de Ana aqui? Embora ele ainda fosse pequeno, não sabemos qual a idade. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, porque ela vai para adorar, ela vai para ser grata e ao mesmo tempo clamar pelo favor de Deus. Um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino. E o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Com apenas 5 aninhos de idade. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Percebe a visão da mulher? Percebe o propósito da mulher desde o princípio? Não é a satisfação pessoal. Eu quero ser mãe, eu quero me satisfazer, eu quero que a minha identidade como mulher cumpra todas as tabelas possíveis e imagináveis e a maternidade está lá no meio, eu preciso ter isso. Não é essa a questão aqui. Senhor, eu quero participar do teu projeto para o meu povo. E eu quero contribuir. E eu creio, sinceramente, que esse é o caminho. Quando Deus diz, esse é o caminho. Ela cumpre com cada etapa do seu voto. Deus usa a humilhação, a aflição de Ana para a sua exaltação. Samuel foi um homem excepcional, um homem necessário na transição de Israel. Sem ele, a casa teria caído. Deus sempre levanta outros, mas ele foi essencial na transição do povo de Deus, de um estado de anarquia para uma unidade nacional. Tudo começou com essa oração. Para finalizar aqui, Cauê, se você quiser vir para cá para a gente terminar com uma música. Eu lembro que alguns anos atrás, uns bons anos atrás já, um amigo nosso fez um movimento da vida profissional para missões, para se tornar um missionário. Ele era dentista, e Deus o chamou para missões, ele estava para se casar, a esposa também da área de saúde, e Deus colocou uma convicção muito, mas muito forte no coração dele. Aquele era o movimento que ele tinha que fazer. Deixar uma vida profissional bem estabelecida para
ou que estava começando a ficar bem estabelecida, para seguir para uma vida como missionário numa das missões aí do Brasil. Aquele movimento começou de uma maneira muito impactante na vida daquele cara, na vida da futura esposa também. Não demorou muito tempo, as dificuldades começaram a aparecer, mas foi uma atrás da outra, e culminaram, essas dificuldades culminaram numa situação muito, mas muito difícil para ele, em que todo o dinheiro dele foi roubado junto com o seu carro. Era tudo que ele tinha. E ele conta a história. Naquele dia, eu sentei na guia, na calçada, e chorei. E chorei. E chorei. E a única coisa que eu conseguia repetir para Deus: Senhor, que em meio a tudo isso, o teu nome seja glorificado. Era a única coisa que eu conseguia dizer. Senhor, que no meio de toda essa dor, o teu nome seja glorificado. Eu não entendi o porquê, eu não entendi porque tinha que ser daquela forma, mas glorifica o teu nome com tudo isso. Essa foi a oração dele. Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Eu já esqueci muita coisa que me falaram na vida, mas isso eu nunca mais esqueci. Quando você sentar na guia chorando porque as coisas estão difíceis, e há muitas vezes que a gente senta, e talvez você esteja sentado agora na guia, clame ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos: Senhor, toma a minha aflição, a minha humilhação nas tuas mãos e transforma isso em algo que te exalte o nome. E acalma o coração. Aguarda. O Senhor virá. De uma maneira que você não espera. De um jeito que você não imagina. Mas que vai superar em gênero, número e grau as suas melhores expectativas sobre o socorro dele. Vamos orar. Senhor, eu não sei como cada um dos meus irmãos se apresenta nessa manhã aqui. Se estão com aflições, quais são as suas aflições, quantas são as suas aflições, e se essas aflições os levam a sentar na guia da calçada para chorar. O que eu peço ao Senhor é que o Teu Espírito Santo promova no coração de cada um aqui, de cada um que passa especialmente por esse momento, essa santa disposição de olhar para Ti e dizer: Senhor, glorifica o Teu nome com tudo isso. Tem misericórdia de mim. Que façam suas petições a Ti com sabedoria, com submissão, com a certeza de que o Senhor nos ouve, com a certeza de que o Senhor é bom, com a certeza de que o Teu caráter é puro, santo, reto e bom, e de que o Senhor não deseja a nossa destruição, mesmo que todas as circunstâncias ao nosso redor muitas vezes apontem para isso. Ajude-nos a lidar com as nossas humilhações, com a humilhação de cada dia, com o sofrimento de cada dia, com a angústia de cada dia, dessa maneira que tudo isso exalte o Teu nome. Ajude-nos a buscar intencionalmente esse movimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.